Sarampo é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus do sarampo Measles morbillivirus. Os sinais e sintomas iniciais geralmente incluem febre, muitas vezes superior a 40 graus Celsius, tosse, corrimento nasal e olhos inflamados. 2 ou 3 dias depois do início dos sintomas formam-se no interior da boca pequenos pontos brancos, denominados sinais de Koplik. Entre 3 a 5 dias depois do início dos sintomas aparece uma mancha vermelha e plana que geralmente tem início na face daí se espalha para o resto do corpo. Os sintomas começam-se a manifestar entre 10 e 12 dias depois do contágio e duram entre 7 a 10 dias. Em cerca de 30% dos casos ocorrem complicações, as quais podem incluir, entre outras, diarreia, cegueira, inflamação do cérebro e pneumonia. A rubéola e a roséola, apesar de causarem sintomas semelhantes aos do sarampo, são causadas por vírus diferentes e apresentam características distintas. O sarampo transmite-se facilmente por via aérea através da tosse e espirros de uma pessoa infectada. Pode também ser transmitida através do contato com a saliva ou secreções nasais. 9 em cada 10 pessoas que não estão imunizadas e partilham um espaço com uma pessoa infectada contraem a doença. As pessoas infectadas podem infectar outras pessoas desde 4 dias antes até 4 dias depois do aparecimento da mancha vermelha. As pessoas geralmente só contraem a doença uma única vez na vida. A confirmação do vírus em casos suspeitos através de exames é importante para a saúde pública. A vacina contra o sarampo é eficaz na prevenção da doença. Atualmente, cerca de 85% das crianças em todo o mundo são vacinadas. A vacinação diminuiu em 75% o número de mortes por sarampo entre 2000 e 2013. Não existe tratamento específico. Os cuidados de apoio podem melhorar o prognóstico. Entre estes cuidados estão a administração de solução de reidratação oral com líquidos ligeiramente adocicados e salgados, ingestão de alimentos saudáveis e medicamentos para controlar a febre. No caso de ocorrer uma infecção bacteriana secundária, como a pneumonia, podem ser administrados antibióticos. Em países desenvolvidos, recomenda-se também a suplementação com vitamina A. O sarampo afeta anualmente cerca de 20 milhões de pessoas, a maioria das quais nas regiões em desenvolvimento da África e da Ásia. É a doença que mais mortes causa entre as doenças evitáveis por vacina. Em 2013 causou a morte a 96 mil pessoas, uma diminuição em relação às 545 mil em 1990. Estima-se que em 1980 a doença tenha causado 2,6 milhões de mortes. A maior parte das mortes ocorre em crianças com menos de 5 anos de idade. O risco de morte entre os infectados é de cerca de 0,2%, mas pode ascender aos 10% em pessoas desnutridas. Acredita-se que não infecte outros animais. Sinais e sintomas da doença. Período prodrômico corresponde ao período de tempo entre os primeiros sintomas da doença e o início dos sinais ou sintomas com base no qual o diagnóstico pode ser estabelecido. Alguns dos sintomas possíveis são coriza, mal-estar geral, febre alta de até 40 graus Celsius, dor de garganta, infecção no nariz, aversão à luz, conjuntivite, tosse com catarro, dificuldade de ingestão e, sinal de Koplik, pequenos pontos brancos rodeados de uma zona vermelha, que se agrupam na mucosa interna das bochechas. Período exantemático, ocorre piora dos sintomas do período prodrômico, e as complicações podem incluir erupções cutâneas que aparecem primeiro na cabeça e descem com o tempo para os pés, desaparecem em 7 a 10 dias, secreções aumentadas nas vias respiratórias superiores, elevada produção de muco nos pulmões, voz rouca, faringe e boca inflamadas. Período descamativo, nesse período as manchas escurecem e surge a descamação fina, febre e tosse diminuem sensivelmente. Possíveis complicações: conjuntivite intensa, pneumonia, infecção no ouvido, diarreia, encefalite, e raramente pode evoluir para a panencefalite esclerosante subaguda. Causa da doença: o vírus do sarampo é um vírus com genoma de ARN simples de sentido negativo, a sua cópia que é adeno e serve para síntese proteica. É um vírus envelopado, com membrana lipídica externa, pleomórfico com cerca de 150 a 300 nanômetros. Induz a fusão de células infectadas formando células gigantes, o que facilita a
sua circulação e multiplicação sem ser reconhecido e inativado por anticorpos circulantes, e é resistente ao complemento. Ele infecta as células fundindo a sua membrana, envelope, com a da célula após a acoplagem da sua proteína envelopar, ocorrendo a fusão ao receptor específico. Reproduz-se no citoplasma da célula. A sua multiplicação destrói as células exceto nos neurônios. Os eritemas cutâneos são causados mais pela ação do sistema imunitário contra o vírus que por ele próprio. A resolução da doença dá imunidade para toda a vida. Transmissão é espalhada pela tosse, espirros, beijos, pelas gotículas que saem quando se fala e qualquer outra forma de contato com fluidos do nariz de uma pessoa infectada e a boca, diretamente ou através de objetos, como copos e talheres. É altamente contagiosa. 90% das pessoas que ainda não possuem imunidade são contaminadas caso compartilhem o mesmo ambiente com uma pessoa infectada por algumas horas por dia. Casa, creche, escola, trabalho. O período contagioso começa 2 a 4 dias antes do aparecimento das marquinhas pelo corpo e continua até 2 a 5 dias após o início delas, infectividade de 4 a 9 dias no total. Portanto, crianças com sarampo não devem ir à escola por 5 dias depois do aparecimento das erupções cutâneas e devem informar a escola quando elas aparecem para que as outras crianças sejam vacinadas. Mais de 95% das mortes por sarampo ocorrem em países subdesenvolvidos com sistemas de saúde deficientes, apesar da vacina ser barata, segura e muito eficaz. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas foram contaminadas pelo sarampo em 2010. Diagnóstico: o diagnóstico é clínico devido às características muito típicas, especialmente as manchas de Koplik e manchas brancas na mucosa da boca, parte interna da bochecha. Pode ser feita a dosagem de anticorpos em amostra de sangue. As técnicas utilizadas no diagnóstico laboratorial para a detecção são A. ELISA, ensaio imunoenzimático para a dosagem de IgG, B. Inibição da hemaglutinação para a dosagem de AC totais, C. Imunofluorescência para a dosagem de IgG, D. Neutralização em placa. No Brasil o mais usado é o ELISA. Possíveis diagnósticos diferenciais incluem outras doenças exantemáticas febris agudas como rubéola, exantema súbito, dengue, enterites virais, escabiose e sífilis secundária. Prevenção: a prevenção é feita por vacinas. Geralmente a criança nasce com algumas células de defesa da mãe protegendo-a e toma a primeira dose de vacina entre o primeiro e o segundo ano de vida, e a segunda dose entre os 4 e os 5 anos. Caso alguma criança seja identificada com a doença, é recomendado que todos os indivíduos não vacinados da região tomem a vacina imediatamente. Os indivíduos contaminados fiquem de repouso em casa, longe dos que não tenham a imunidade. Quando não ocorrem complicações, o doente fica curado em 15 dias, o risco de transmissão se torna nulo apenas depois de 10 dias. Antes disso é recomendado evitar aglomerações. Graças à vacinação, em todo o mundo o número de casos de sarampo caiu 60%, de uma estimativa de 873 mil mortes para 345 mil em 2005. As estimativas para 2008 indicam que o número de mortes caiu para 164 mil, com 77% das mortes restantes por sarampo ocorrendo na região do Sudeste Asiático. Adultos que nunca tomaram a vacina também devem ser vacinados, desde que não tenham condições de risco, imunidade baixa, grávidas, lactantes. Os riscos de desenvolver complicações e morrer são maiores após os 20 anos. O risco de mortalidade é de cerca de 10 a 15% para pessoas que desenvolvem complicações em países subdesenvolvidos. Em 2000, 72% das crianças foram vacinadas. Em 2008 esse número já aumentou para 83%. A meta é que 95% delas sejam imunizadas até 2015. Já foi comprovado, mais de uma vez, que nem a vacina para sarampo, nem a para poliomielite nem a para rubéola aumentam as chances de autismo ou qualquer transtorno semelhante. Tratamento: a maioria das mortes relacionadas com o sarampo são causadas por complicações associadas com a doença. Muitas pessoas desenvolvem conjuntivite, pneumonia e infecções no ouvido em decorrência do sarampo. Complicações são mais comuns em crianças menores de 5 anos de idade, ou adultos com mais de 20 anos de idade. Indivíduos com sistema imunológico enfraquecido são especialmente vulneráveis a complicações. Pacientes com sarampo devem descansar, beber bastante água e sucos,
ter uma alimentação saudável rica em vitaminas, limpar os olhos com água morna, tomar antitérmicos caso tenham febre alta e evitar coçar as manchas para não deixar feridas e cicatrizes. O consumo de vitamina ajuda a proteger crianças com menos de 2 anos de complicações nos olhos e diminui a mortalidade. Beber soro fisiológico ajuda a prevenir desidratação causada pela diarreia e vômito. Epidemiologia: o sarampo é um dos 5 exantemas da infância clássicos, junto com a varicela, rubéola, eritema infeccioso e roséola. É altamente infeccioso e transmitido por secreções respiratórias como espirros e tosse. Após o início de uso da vacina, tornou-se raro nos países que a utilizam de forma eficaz, como Brasil e Europa. Contudo, ainda causa 40 milhões de casos e 1 a 2 milhões de mortes por ano em países sem programas de vacinação eficientes. As epidemias tendem a ocorrer a cada 2 ou 3 anos, necessitando do nascimento de novos bebês susceptíveis para se propagar. No Brasil, a circulação endêmica do vírus do sarampo havia sido interrompida no país, conforme declarou, em julho de 2016, o Comitê Internacional de Avaliação e Documentação da Eliminação do Sarampo. O último caso da doença no país havia sido registrado 12 meses antes. Esse último caso teria sido no Ceará em julho de 2015. O Brasil ganhou o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016, mas o Ministério da Saúde declara que o país tem lutado para manter este certificado, uma vez que 2 surtos já tinham sido identificados em 2018, um no Amazonas e outro em Roraima, além de casos em outros estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo e Rondônia, totalizando 1.053 casos confirmados até 1º de agosto de 2018, distribuídos conforme quadro a seguir. Nesses surtos, e na maioria dos outros casos, o contágio foi relacionado com a importação do vírus, especialmente da Venezuela. Isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus, B8, que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela. História: o sarampo hoje é uma doença de infância pouco perigosa, mas não foi sempre assim. A alta mortalidade que provocou nos ameríndios sem defesas imunológicas ou genéticas quando foi introduzido na América, logo após a descoberta de Colombo, indica que a sua introdução na Europa pode ter sido igualmente traumática, e teria provavelmente ocorrido nos últimos séculos da existência do Império Romano, em cujo declínio e queda as suas epidemias combinadas com as da varíola teriam sido fatores importantes. A doença era desconhecida antes da era cristã. Hipócrates não descreve nada parecido. A epidemia pode ter surgido na Europa nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, matando grande proporção da população totalmente não imune do Império Romano, como o mais tarde faria na América, e sendo um fator principal do declínio dessa civilização. Segundo alguns autores conceituados, o historiador William Kneale entre outros, pode ter sido a queda da população de Roma e do seu império devido às doenças antes desconhecidas como a varíola, sarampo e varicela, que diminuiu a população do império ao ponto de leis serem decretadas da hereditariedade das profissões, postos oficiais e redução à servidão dos agricultores antes livres, dando origem ao feudalismo. O sarampo foi um dos principais responsáveis pela destruição das populações nativas da América, após a sua importação da Europa com Colombo. Juntamente com a varíola, varicela e outras doenças, ela matou mais de 90% da população do continente, derrotando e destruindo as civilizações Azteca e Inca muito mais que Hernán Cortés e Francisco Pizarro alguma vez seriam capazes. A primeira descrição reconhecível do sarampo é atribuída ao médico árabe Ibn Razi, 860-932, conhecido como Razis na Europa. O vírus foi isolado apenas em 1954, e a vacina foi desenvolvida em 1963. Recentemente, 2007 e 2011, ocorreram surtos por vários países da Europa, em Israel e no Canadá. Religiosos que se recusaram a ser vacinados foram os mais afetados.